Como nós já destacamos aqui no Jornal da Manhã, o PSDB resolveu continuar com o governo. Mas o jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff no ano passado, anunciou, no entanto, que está deixando o partido. Doutor Miguel Reale, bom dia. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Bom dia. Doutor, o partido errou? O partido está sendo incoerente? Absolutamente incoerente. Como é possível permanecer no governo e, ao mesmo tempo, recorrer da decisão do tribunal, reconhecer, portanto, que existe uma montanha de fatos indicando irregularidades graves, reconhecer que existe uma denúncia a ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República com fatos gravíssimos que serão apontados numa denúncia, liberar a bancada para votar como quiser com relação ao recebimento ou não dessa denúncia e permanecer no governo e permanecer com ministros. Ou seja, permanecer em cima do muro como se fosse necessário para a manutenção da rigidez da economia, permanecer no governo para dar rigidez à economia. O compromisso é com as reformas, o compromisso não é com o governo. As reformas podem ser mantidas firmes com votação no Congresso e não com apoio ao governo, dando sustentação em outras questões que não as reformas. E há um movimento da base do partido, e o jornal Folha de São Paulo fez uma pesquisa junto aos correligionários, junto aos integrantes do partido, aos seus simpatizantes, mostrando que uma larga maioria, quase 80%, são favoráveis a que o partido saia do governo Temer. As acusações, nós já conversamos anteriormente, são extremamente graves. Não é possível uma permanência com fatos de tamanha gravidade no plano ético e com a desculpa de que se está dando apoio às reformas. Não é apoio à reforma, é apoio a que o senador Aécio, seu presidente do partido, não venha a ter a possibilidade de ser cassado no Conselho de Ética. Essa é a verdade. Justamente sobre isso. Bom dia, doutor Miguel Reale, Marco Antônio Villa. Doutor Reale, isso não é pragmatismo político? Absoluto. Então, Vila, nós estamos num momento no país em que os corpos intermediários perderam legitimidade. Não é? Os partidos políticos perdem absoluta legitimidade. O judiciário, que era o último bastião, perdeu legitimidade com a decisão do TSE. Não é? E nós não temos... O parlamento perdeu a sua capacidade de representatividade. O judiciário perde sua capacidade de respeitabilidade e de dignidade. Os partidos políticos, a mesma coisa. Então, há uma ligação direta agora entre a população e o poder. E a internet, a rádio, os meios de comunicação passam a ser a forma de expressão direta. Não tem mais representatividade. A igreja, a ordem dos advogados também tem uma representatividade, mas muito menor. Ou seja, nós estamos num momento em que os movimentos passam a ter capacidade de representação ou as manifestações espontâneas por via das redes sociais. Por quê? Sim. Porque perdem legitimidade, porque deixam de atender os interesses gerais para atender interesses efêmeros momentâneos, como esse de atender o interesse do seu Aécio Neves. Doutor Miguel Reale, uma outra questão. É bom lembrar, o senhor citou a OAB, eu me lembrei que o pedido foi por 25-1 aprovado, por 25 sessões a 1 aprovado um pedido de impeachment, foi enviado à Câmara dos Deputados e ignorado, né? O Rodrigo Maia ignorou e o tempo passa e ninguém já nem mais lembra disso. Mas, sendo assim, pela exposição que o senhor fez, nós vivemos um período muito... não é uma crise política como outra que nós vemos na história do Brasil republicano. Ela é uma crise sistêmica do sistema, portanto, muito mais estrutural do que o simples somatório dos acontecimentos políticos? Sem dúvida, porque não é a solução do Temer fica, Temer não fica, que vai realmente abrir o horizonte. Ou seja, é esse sistema do presidencialismo de coalizão que faliu, esse sistema partidário que realmente demonstra-se inexequível, não é?
é evidente que precisamos... Ninguém fala mais da votação das reformas políticas que já tinha sido votada no Senado, que seria imprescindível ser votado até setembro, que é a cláusula de barreira e a proibição de coligações para as eleições legislativas. Não é? São duas questões que poderiam ser votadas rapidamente na Câmara dos Deputados para vigerem até para as eleições de 2018. Pelo menos melhoraria um pouco o quadro político. Não é? Em suma, esse presidencialismo de coalizão é absolutamente desastroso, né? Absolutamente desastroso. Mas é evidente que nada vai se resolver com Temer e nada vai se resolver também através da eleição direta, a não ser que exista um efetivo compromisso de se fazer a reforma política. Né? Sem reforma política não vai se resolver o problema da crise institucional do Brasil. Doutor Miguel Reale, Joseval, bom dia. Ô, Joseval, bom dia. Gostoso saudar o colega da Faculdade de Direito. Lógico. E a pergunta, doutor Miguel Reale, é em homenagem à sua história jurídica. O senhor disse que o TSE perde legitimidade. Eu tenho a impressão que é uma palavra política de sua parte, porque o próprio Fux disse hoje que a decisão foi jurídica. E, na verdade, o inciso 10 do artigo 14 define lá que o mandato eletivo pode ser impugnado na Justiça Eleitoral, mas no prazo de 15 dias. De que forma o senhor disse que o TSE perdeu legitimidade? Porque, na verdade, o TSE, por decisão do seu plenário, determinou que as provas fossem realizadas. E depois, ele mesmo, contraditoriamente, decide que as provas que ele determinou que fossem feitas não fossem consideradas. Quer dizer, ele toma uma decisão contra si próprio. É a expressão venire contra factum próprio. Ele veio contra si próprio. Ele retornou contra os seus próprios passos para conseguir dar uma decisão de ordem política de conveniência. Ou seja, ele trai a si mesmo. Mas o senhor desconsidera o inciso 10 do artigo 14? Sim, mas o inciso 10 e 14 diz o quê? Que ele tem 15 dias para fazer isso, está aqui, eu leio. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Sim, mas ele foi impugnado em 15 dias. Um problema é a impugnação outro dia, outra questão são a apresentação das provas. O fato é o mesmo. Outra é a produção das provas. Não houve fato novo. O que houve foram provas novas sobre os mesmos fatos. Então, uma questão é a impugnação que foi apresentada no prazo legal. Outra questão são as provas sobre esses mesmos fatos. Os fatos são os mesmos. É o abuso do poder econômico por via do desvio de dinheiro da Petrobras. Isso já estava lá. Inclusive com referência às delações de Youssef e de Paulo Roberto Costa, portanto, de dinheiros desviados da Petrobras. Quando se traz as delações, e não foi prova emprestada, foram provas produzidas no tribunal, com a participação da defesa, com a participação, inclusive, dos advogados, dos próprios delatores estavam presentes, e com advogados de todas as partes. As provas são produzidas no tribunal, por autorização do tribunal, e o tribunal desconhece. Aí com disfarçatez, com despudor, para atender o interesse político do instante. E o senhor presidente Gilmar Mendes diz que não estamos aqui numa reintegração de posse, estamos aqui para decidir a cassação do presidente. Mas é óbvio que estavam lá para decidir a cassação de um presidente. Precisa dizer isso? Ele está lá há 3 anos fazendo isso e vai dizer isso agora como se fosse uma novidade? Mas é evidente que o TSE estava lá para decidir a cassação de um presidente da República e não a reintegração de posse. Por isso que o Tribunal Superior Eleitoral, ele disse uma grande novidade. A grande contribuição de Gilmar Mendes foi lembrar o Américo Pisca-Pisca. Uma última pergunta, doutor Reale. O senhor está saindo do PSDB junto com quem? Ou vai só? Eu, por enquanto, estou saindo só, absolutamente triste, desanimado,
um partido que não sabe tomar uma decisão no momento certo, com relação, não sabe a tomar uma decisão de ordem ética, no momento em que tinha que assumir responsabilidades de ordem ética e dizer não às fragilidades do governo, no momento em que o governo está sendo denunciado por condutas nada republicanas, e ele as assume como próprias, porque no momento que ele permanece no governo, diante dessas acusações, eles a assume como próprias, né? Assume a responsabilidade de acolhê-las e de votar no sentido de rejeitá-las quando serão apresentadas formalmente por denúncia da Procuradoria. Portanto, honesta com essas condutas, não é? E, portanto, traindo as motivações que fundamentaram a sua criação. Temos que retornar ao passado. Sabe por que o PSDB foi fundado e foi formado? Como uma dissidência do PMDB na luta por uma eticização da política. Foi um braço do PMDB que sai para marcar a política como ética. Esse era o discurso de Franco Montoro, o discurso de Mário Covas, né? Era para marcar exatamente uma distinção dentro da Constituinte, uma marca ética, para se distinguir da linha do Sarney, do Quercia, com uma marca ética, e nesse instante o PSDB se torna um PMDB. Ok, doutor Reale, olha, como sempre, obrigado pela atenção, gentileza, e um abraço, até a próxima. Até a próxima.